Agora eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Eu vou enviar aqui para os outros grupos participarem também, para as pessoas participarem, porque eu vou entrar num tema que é muito importante. Esse tema ele precisa ser melhor, né, conhecido neste momento que nós estamos vivendo. E acho que tem que ser uma coisa que precisa ser levada em consideração no sentido de nós termos uma qualidade melhor de conhecimento dentro da palavra, uma qualidade melhor no quesito de reinista. Por quê? Porque o que ocorre nas nossas vidas e no meio de muitos de nós é que nós interpretamos as coisas conforme interpreta as nossas paixões, né? Por exemplo, a pessoa comum, natural, o apóstolo Paulo fala que ele age conforme as paixões naturais, né? Ele enxerga as coisas que acontecem na vida dele como qualquer público que ele vê. Ele acha que tudo que acontece na casa dele é tudo que acontece na casa de qualquer pessoa, seja um espírita, seja um muçulmano, seja um católico, um evangélico. A pessoa natural, Paulo fala que é difícil, porque a pessoa natural, ela não consegue, além de ela não conseguir enxergar as coisas espirituais como elas são, ela tem um outro defeito, um outro problema. Ela tem uma outra condição que eu acho que é uma coisa mais complicada, porque ela não consegue receber os avisos e nem as coisas que vêm de Deus para ela. É por isso que Israel, nós temos lá o que ocorre até hoje em Israel, os judeus esperando o Messias, né, há 2000 anos, porque eles não conseguiram entender o que os apóstolos pregaram, o que os profetas avisaram, o que o próprio Cristo avisou. Então por que é que os judeus estão lá naquela guerra, naquele impasse que todo mundo quer entender, né? Que os Estados Unidos foi lá e colocou, através do voto Minerva, o povo no Estado palestino lá. O porquê que é que estava nas profecias avisando que eles iam perder as terras, e agora eles estão lá e existe ainda aquela crise? Porque o povo judeu não creu nos avisos de Deus. O povo judeu, eles não tiveram o cuidado, o respeito com os profetas. Eles trataram os profetas nos calabouços. A Bíblia diz que aqueles homens, né, nos tempos de Cristo, foram chamados de fariseus, saduceus, escribas, homens intelectuais da época, formadores de opinião da época, que foram protagonistas do assassinato de Cristo. Esses homens eram quem? Eram as pessoas que, embora eles eram religiosos, estavam dentro do templo. É por isso, igreja, que o reino ele vem abarcando, e com coragem nós viemos denunciando as coisas erradas dentro das religiões, não só do catolicismo, como do povo evangélico, como de todas as religiões, porque tudo que diverge da verdade, da justiça, passa obviamente a ser algo que, além de ser desautorizado por Deus, passa a ser algo que entra para a história de Deus, ou para a história bíblica, ou para a história do reino, como o povo contrário, o povo que dificultou Deus fazer o que ele tinha que fazer. Imagina você, como pode existir facções religiosas na época, como os farisaísmos, como os saduceus, como os escribas, os grandes líderes da época. Como pôde aquele povo estar dentro de um templo, simbolizando ali naquela época a religião da época, que era o judaísmo, né? Era uma religião que supostamente teria sido de Deus, e aquele povo estava dentro do templo e simbolizava o povo de Deus, simbolizava a verdade, porém não estavam com a verdade, porém não estavam com a justiça, porém eles defendiam a bandeira errada, contrária, que divergia aquilo que Deus trazia. É por isso que, biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, nós enxergamos juízes fazendo obras de Deus através dos juízos de Deus. É por isso que, biblicamente, nós vimos muitos cataclismas, e eu acho que não precisamos nem ir muito lá no Velho Testamento, né? A maior vergonha realmente que a comunidade filosófica e religiosa passou, tanto em Israel quanto em Roma, foi ter confrontado, encontrado a verdade de Cristo, encontrado o reino de Cristo, encontrado os apóstolos pregando a verdade, confrontando, divergindo, sendo antagonista ao que
eles pregavam e divergiram e transcorreram aí numa longa vergonha e numa longa derrota em termos bíblicos e, é claro, em termos também da história da humanidade. Vocês viram que a Igreja Católica ela entrou para a história da vergonha milenar, não é nem secular. Por quê? Porque através da opressão que fizeram com os apóstolos, que era a minoria, que trazia a verdade, que correspondia à mensagem de Deus na terra, ela se estabeleceu, a Igreja Católica, dentro do Império Romano, como sendo a pior força esmagadora da história. Está aí para que todo mundo conheça, e entrou para o hall, né, daquilo que já sabemos e conhecemos. Por quê? Aí você me pergunta por quê? Porque as pessoas simplesmente elas fecham os olhos. Olha, eu costumo dizer que quando as pessoas elas não entendem o recado de Deus, quando elas confrontam aquilo que Deus traz através da sua liderança, ou através dos seus profetas, através das suas obras, elas se candidatam a um processo de vergonha. Tanto dentro da história, que talvez agora não é tão visualizada, mas na história que vai se construindo a partir do tempo em que isso vai se montando e o antagonismo disso vai desmontando, a ponto de que o que vai sobrar disso são duas partes. A parte que Deus constrói e a parte que luta contra a construção de Deus. São duas partes que vão se destacar. É claro que historicamente nós já estamos muito justificados, né? Por quê? Porque tanto pelos judeus, porque vocês vê que pontualmente os judeus foram surrados por Deus, houve uma profecia que eles seriam surrados por Deus, houve uma profecia que eles seriam, de uma certa forma, perseguidos por Deus, né? Cobrados por Deus, e isso foi uma coisa que entrou para a história. Deus, eu sempre disse aqui, né, para quem acompanha os nossos estudos, os nossos vídeos, né, espero eu, com uma palavra bastante clara e bastante sincera, como eu sempre fui com todos os que eu convivo, sempre respeitando as pessoas que eu convivo, mesmo eu sendo liderança e tendo conhecimento e autoridade para ser diferente, eu sempre fui muito verdadeiro, muito educado com todas as pessoas em que me relacionei. E aí por que eu digo isso? Porque mesmo sabendo que a Igreja Católica foi protagonista da maior vergonha religiosa da história da humanidade, mesmo sendo assim, eu, como reinista, como líder dessa história, e o apóstolo também, entendemos que hoje em dia as pessoas católicas, vindo de uma jornada muito obscura, porque temos no nosso meio pessoas que são católicas e que foram, tanto agora recente como mais antigo, que deram o mesmo testemunho, tanto pessoas católicas como as evangélicas. Qual é o testemunho? O testemunho é que estavam dentro de uma religião e não entendiam que aquilo era religião. Por que as pessoas saem das religiões? Elas saem das religiões por vários motivos. Elas saem das religiões porque a religião não está alimentando ela espiritualmente, porque a religião está falando todos os dias só de política dentro dos cultos ou das missas, né? Ou porque a religião ela está roubando, cobrando indulgência, fazendo campanhas para arrancar dinheiro das pessoas. Eu estou falando aqui, citando, numerando motivos que as pessoas afastam das suas religiões. Historicamente, isso aí está nas pesquisas, está nos números ao redor da internet. Eu falo muito sobre isso no que escrevo por aí. E no mundo, tanto no mundo católico como evangélico. Outro motivo que as pessoas elas saem das suas religiões, porque elas não coadunam com o sistema filosófico ou até político das religiões que estão. Ora, o seu conhecimento espiritual, com base bíblica, jamais pode ser definida por nenhuma filosofia de vida. Se você mede a sua espiritualidade, ou se sua fome de justiça é com base em filosofia, e não na verdade que é pregada, ou nem no mergulho que se faça para conhecer a profundeza daquilo que se apresenta, não é legítimo. Por que não é legítimo? Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso, aonde muitas pessoas ali da Ásia foram desprezadas
desprezadas por Deus por discorrer o que pregavam os apóstolos e não terem se condenado, porque eles amaram mais o sistema romano, eles amaram mais o sistema original, quer dizer, natural, da grego romano, quer dizer, da Grécia e de Roma, que eram os países que lideravam o mundo, e também, por outro lado, os religiosos ficaram mais com a glória dos homens, que era a religião do judaísmo. Então, por aí você percebe que Deus, quando Ele permite que as coisas aconteçam, Ele permite para que Ele manifeste. A Bíblia diz que nada que Deus faça na terra, Ele não faz sem que antes Ele fale e conte aos seus servos, os profetas. Está escrito, não farei coisa alguma sem que antes eu revele ao meu povo, aos meus servos, os profetas. O que significa isso? Que tudo que está acontecendo neste momento no Brasil tem que, possivelmente, certamente, já foi profetizado e já está muito bem asfaltado e pavimentado dentro da visão do reino. Por que eu digo isso? Porque a gente vem falando em todas as lives sobre juízo, julgamento, separação de povo. Deus, na própria Bíblia, Ele fala sobre separação de povo. Às vezes é difícil as pessoas acreditarem, porque elas, quando elas estão sendo julgadas, elas não têm capacidade espiritual, porque não têm intimidade espiritual, porque não buscam intimidade espiritual, logo elas não são capazes de fazer juízo. O próprio Jesus disse, ora, esses que não creram, por si só já foram condenados. Por que ele disse isso? Porque ele viu que o próprio povo farisaico, judaico, sacerdócio, judaísmo, o próprio povo de Israel, que era, né, ali o povo que Deus tinha o maior compromisso de fazer com que crescem na palavra de Cristo, ele percebeu que aquele próprio povo, que deveria ser o povo que haveria de crer primeiro, de ajudar a Cristo, de transformar o mundo, ele viu que o povo não creu. Está escrito que ele veio para o povo que era seu, mas o seu povo não creu. Isso aqui, gente, dá base, isso aqui dá base para as pessoas terem fundamento e as pessoas passarem a observarem qual é o comportamento de muitos que estão se comportando, não só em nível de reinista, como em nível de evangélico, como em nível de católico, em nível de conceito, ou de profundidade, ou de espiritualidade, ou até mesmo de transformação, ou até mesmo de comunhão, né, de relacionamento, ou de aglutinação dentro desse grupo que é tão... o grupo dos diferentes, né, como nós costumamos dizer. O que o reinista é uma reunião de tribos, povos, línguas e nações. Então, Deus nos dá essa capacidade nesta última hora. Nós entendemos isso. Por exemplo, nós ficamos, como eu sempre digo, né, nos inícios dos nossos cultos lá, e eu vou dizer aqui de novo, porque nós temos uma situação muito engraçada. Nós podemos pegar, por exemplo, aqui neste exemplo que eu vou te dar aqui agora. Está correndo aí na internet, e eu quero falar sobre isso, e eu peço que todos comentem somente o que está concernente ao que está falando, em respeito a Deus, em temor a Deus, e em respeito ao povo que é reinista. Por favor, nós temos percebido que existem muitas pessoas que têm feito chocarrices, têm rido. Olha, gente, por favor, cuidado, porque tem pessoas que elas não têm noção do que é a responsabilidade, qual é a responsabilidade de um momento como esse que nós estamos vivendo. Embora muita gente já teve muitas surpresas por aí, de coisas relacionadas a Deus fazer um julgamento, porque às vezes Deus quer julgar um ou outro, Deus coloca a pessoa presa na mão de alguém para poder mostrar, olha, a sua justiça está errada. O seu argumento de justiça está errado, porque eu mesmo, Senhor, coloquei você preso na mão de alguém que tem mais justiça do que você.
Sabe que muitas vezes o apóstolo já pregou muito isso na igreja, que a pessoa, quando ela precisa ser transformada por Deus e ela não quer ser, Deus a prende, faz ela prisioneira da própria justiça de Deus. E isso é uma coisa muito triste, muito feia e muito ruim, porque nós não necessitamos disso. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque Deus tocou no nosso coração aqui hoje. Por quê? Porque nós estamos vendo, percebendo que as pessoas do Brasil... E por que eu falo do Brasil? Porque eu falo do Brasil há 20 anos. Minto, há 27 anos. Tem 27 anos que eu e o apóstolos falamos sobre o Brasil. Porque tem 27 anos que nós fomos 8 meses para um retiro, o qual eu gravei um vídeo para colocar no ar aqui nesse canal, para que as pessoas entendessem que algo é mais sério do que este momento. Existem pessoas que talvez estão no nosso meio há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, que esqueceu de estudar sobre o reino, esqueceu de compreender o que nós falamos há muitos anos. Esqueceu de compreender que estamos neste percurso desde 78, 77, na verdade. Esqueceu de entender, de perceber que o que Deus vem falando desde 93. Então é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de cautela para compreender o que Deus vem falando desde o arraial, passou falando e vem fazendo no nosso meio. Quando você julga as causas do reino desta forma, você compreendendo toda a obra em si, a grandeza da obra, o conjunto da obra, você fica mais respeitado no meio do povo do reino. Ou você é menos observado por Deus como alguém que precipitadamente constrói algo que não vem de Deus. Quando você cria uma tese que não está respaldada na construção da obra. Mas aí, eu quero dizer uma coisa aqui para você, que é muito importante, porque sobre isso a gente vem falando há muito tempo, né? Eu até queria ter avisado essa live, porque nós sabemos que as nossas lives ficam gravadas, parte delas, para registrar e virar material no futuro. Aí nós temos mais de 80 mil visualizações do nosso material lá no YouTube. E assim, muitas coisas nós temos recebido graças a tudo que nós estamos fazendo em relação a isso. E eu quero dizer que às vezes é mais importante esse material ficar gravado do que não, para que sirva depois de fonte para nós falarmos, não repetidamente, mas para que isso fique ali como sendo uma coisa contumaz, né? Uma coisa contumaz, uma coisa que vem sendo aí uma condição matricial, né? Porque é isso que o reino propõe, é isso que a gente propaga, que as pessoas entendam o que Deus está fazendo. Nós enfrentamos aí no momento, né, passamos em número de mortes nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês se lembram, está gravado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é material gravado. Nas primeiras lives eu disse aqui, gente, é possível que o Brasil, se não reconheça o que Deus está fazendo, não se arrependa, venha experimentar a pior dor de toda dessa pandemia. É possível que Deus esteja batendo nas grandes nações. Eu citei Itália, eu citei China, eu citei Estados Unidos, e depois eu disse, não se iluda. Se o Brasil não se ajoelha, se o Brasil não se comporta, se o Brasil não se quebranta, que é essa palavra que eu queria dizer, é possível que tudo piore. Ora, se Deus tem um propósito a fazer com uma nação, como Ele teve o propósito de fazer com o Brasil, com Israel, você percebe que você lê Bíblia, você vê Deus tratando com Israel de uma forma muito estrondosa. É muito horrível o que Deus fez com Israel. Ao passo que Deus tratava com os inimigos de Israel, como Ele é justo, Ele tratava com Israel também. Veja bem, Jeremias ele começou a profetizar que Israel ia para o cativeiro, e aí eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Israel ia para o cativeiro, porque Jeremias estava pregando sozinho. Todos os profetas de Israel estavam pregando diferente de Jeremias. Então, obviamente, os religiosos da época não acreditavam que Jeremias estava correto. Só, gente, que ele estava. Eu volto a dizer, 45 milhões de pessoas estavam erradas.
Ora, mais de 700 milhões de pessoas estavam erradas no dia do dilúvio. Só Noé estava certo. Sabe por que eu digo isso? Para que nós saibamos que quando os apóstolos avisaram em Jerusalém que era para eles se arrependerem, e que Jesus disse, olha, vocês estão equivocados, precisam se arrepender. E a palavra do arrependimento, ela é uma palavra que ela vem para todos dizerem. Ou seja, é uma palavra que ela vem para que as pessoas todas recebam aquilo como sendo algo que possa haver uma mudança. Ora, um julgamento de Deus nunca foi um julgamento sem aviso. E às vezes nem todas as pessoas ouviram a voz de Jeremias. Não tem problema, mas mesmo assim o juízo aconteceu. E qual foi o juízo? O juízo todo mundo já conhece, quem lê Bíblia. O livro de Jeremias é um dos maiores livros da Bíblia. E o que conta lá? Ele falando que Deus estava descontente com o povo judeu, descontente com o povo de Israel, a ponto de que Deus achou mais prudente honrar Jeremias do que honrar todo o resto de Israel. E esta é a verdade que você hoje tem que ouvir. Deus, ele não quer saber do resto do povo se o povo não quer saber de compreender as Escrituras da forma que ele quer ensinar. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui tem muito a ver com as pessoas compreender por que Deus estava fazendo esse julgamento, ou por que ele faz os julgamentos. Porque se nós não entendemos os julgamentos que ele faz, se nós não compreendemos qual é o motivo que ele está fazendo as coisas, em vão é o nosso comportamento, em vão em vão é a nossa crença, em vão é o nosso relacionamento com Deus. Voltando para o foco de Israel, você percebe que quando Deus, usando o profeta Jeremias, ele fala algo que eu troquei de óculos aqui para mim poder enxergar aqui a Bíblia, que eu vou ler aqui um texto, que é um óculos diferente. E aí quando Jeremias ele fala sobre o desafio que ele tinha que enfrentar para ver o que Deus ia fazer, muita gente não aceitou. Muitas pessoas não creram no que Jeremias falava. Sabe, muitas pessoas elas tiveram dificuldade de crer no que Jeremias falava. Sabe o que era a sentença que Jeremias falava? A sentença era essa. Ele julgou o povo de Israel, dizendo que o povo de Israel estava crendo em factoides religiosos, estava crendo em profetas mentirosos. O povo de Deus tinha se transformado numa religião corrompida. Então qual que era a sentença? Nabucodonosor, que dominava o mundo, que era rei da Babilônia, iria invadir Jerusalém e ele ia levar todo mundo para o cativeiro. Essa era a sentença. E aí, pastor Júnior, cumpriu a sentença? Sim, cumpriu a sentença. Porque a sentença, quando é dada por um homem de Deus, dentro de uma obra de Deus, que tem raiz, ela vai cumprir, mais cedo ou mais tarde. Acha ruim quem achar. Ri quem ri. Ou seja, as pessoas que tiverem dificuldade de crer, não tem problema. Elas vão ter dificuldade, mas elas vão continuar sendo pessoas que vão protagonizar e assistir o que vai acontecer e o que Deus vai fazer. Deus ele vai manter as pessoas vivas para ver a própria vergonha de não crer no que Deus está avisando. É sobre isso que eu vou dizer aqui agora. E esse papel ele não foi só de Jeremias, como foi também de Elias, todo mundo já conhece, mas também foi de Gideão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu disse que eu sempre falo sobre algo que está acontecendo no Brasil, e hoje eu quero falar, está acontecendo muitas revoluções no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muitas pessoas que às vezes elas chegam e dizem assim, ora, eu não vou comentar, eu não vou falar sobre o que está acontecendo, porque eu acho que isso é muito anarquismo, eu acho que isso é muito politicagem, eu acho que isso é para derrubar presidente, eu acho que isso está acontecendo. Nós escutamos muitas coisas ao redor do mundo, só que as pessoas que mais criticaram esta pandemia são as que mais fizeram pessoas morrer. Os dois líderes de Estado
que mais fizeram mortes, permitiram, calando os projetos de restrições, de isolamentos lá no início, os que mais encorajaram o povo a enfrentar isso da forma correta, foram os que estão protagonizando. Vai ficar na história. Vai ficar na história porque eu vou viver o suficiente para poder lembrar daqueles que, diferente do povo discípulo de Cristo, ou de Noé, ou de Isaías, ou de Jeremias, ou do próprio Cristo, fizeram e arguiram nos seus comentários ou na sua resolução e interpretação de como Deus está agindo neste momento. Eu vou dizer para vocês dentro da Bíblia, porque muita gente não concorda com as coisas do reino, mas tem que concordar pelo menos com a Bíblia, né? Porque se você não está concordando nem com o povo do reino e nem com a Bíblia, está enfadado ou fadado a estar sozinho, isolado, e isso é o que acontece com todo mundo, né? Aconteceu com os judeus. Veja bem vocês que os judeus, eles espalharam no mundo, estão todo mundo se destruíram na história da humanidade, simplesmente por causa do orgulho e da arrogância de não crer no que Deus queria que eles crescem. Gente, você não compreender o que Deus quer é a sinalização da sua maior vergonha, porque você vai ter saúde, vai ter bênção de Deus, mas vai ter vergonha no futuro de compreender que o seu ponto de vista, em confronto com Deus, ele trouxe para você, historicamente, registros. E é importante os registros ficarem registrados, né? Ou ficarem vinculados a tudo que nós falamos. Por que eu digo isso? No intuito, como os apóstolos e Paulo disse, olha, eu falo isso no intuito de ver se eu consigo salvar o máximo, ou de fazer com que o máximo de pessoas não sejam julgadas por Deus erradamente. Ou seja, eu faço isso, Paulo dizendo, de uma forma como se ele quisesse dizer, e ele diz claramente que as pessoas poderiam se livrar daquilo que aconteceu em Jerusalém 24 anos depois que Cristo saiu de Jerusalém e foi para o céu. Muitos não sabem por quê? Porque não estuda o reino, não estuda a história universal da igreja, não estuda as escrituras, não estuda os evangelhos, perde muito tempo falando só de politicagem, falando só de música eletrônica, falando só de piada. Então as pessoas que não sabem, eu vou dizer, porque aqui nas lives do reino você se instrui mais do que 20 anos dentro da religião. Eu vou dizer, 24 anos depois que Cristo, ou seja, depois que Cristo foi embora para o céu, depois que ele saiu de Jerusalém, 24 anos depois, quer dizer, foi rápido. Gente, imagina, tem 26 anos que nós saímos do arraial, e eu acho que foi rápido. Estamos todos aqui testemunhando. Nós vimos as torres gêmeas cair, porque quem está no reino há muitos anos aí sabe que foi falado lá. Nós vimos Michael Jackson morrer, Lady Diana morrer, porque foi profetizado nas profecias do reino que eles iriam morrer. Nós vimos as torres gêmeas cair, nós vimos a Europa se dividir, nós vimos a economia da Europa. Deus falou, e nós estamos vendo ela caminhar para um processo de falência. Muitos aí estão com medo da China. Eu vou dar um recado para você, reinista, que é religioso, que tem um pezinho ainda na religião, que ainda não aprendeu a ser arrebatado. Você que ainda passa vergonha nos reinistas, eu vou dizer uma coisa para você que a China, você acha que a China está rica, que ela é poderosa? Vou dizer para você, não. A China vai entrar num processo de pobreza. Se você não sabe, Deus vai catar a China para poder fazer a China quebrar e falir. Se você não sabe, Deus é muito científico, estratégico. Se você não sabe, Deus já falou conosco sobre a China. Então, já bom que já fica registrado aqui. Tá? Porque muitas pessoas, elas não sabem que já tem 20 anos que Deus vem falando que a Rede Globo vai cair, que ela vai falir. Tem gente que caiu de paraquedas no reino tem 1 ano, 2 anos, e não sabe que nós pregamos há mais de 10, 20 anos que a Globo vai cair. Para quem não frequenta as vigílias locais do templo local, não sabe que Deus já falou, inclusive em 2013, numa profecia que está gravada, que tem o áudio dela, onde Deus fala que a Rede Globo vai cair. Então, é bobeira das pessoas acharem que nós levantamos bandeira
levantamos bandeira de partido. Tem muita gente que fala que nós somos petistas, né? Engraçado que se você pegar as redes sociais, se você pegar o meu grupo, por exemplo, o meu grupo, que são 18 grupos de estudos, Segredos do Reino, Reinista, Segredo Reinista, Reino na Bahia, Reino em todos os lugares, você não vê nós fazendo campanha política, não viu nós fazemos campanha política, inclusive em 2018. Eu estou aqui dizendo isso em cadeia nacional para o reinista, porque isso fica gravado, vai ficar gravado, muita gente vai assistir. Por quê? Porque não temos bandeira. Nós temos educação espiritual de saber que quando Deus fala, nós atentamos e cremos. Inclusive, politicamente dizendo, tem 1 ano e meio que Deus vem falando algo para nós totalmente diferente do que ele falou em 2013, quando ele disse que os homens iam derrubar a presidente Dilma. Profecia gravada em áudio. Quem quiser pode pedir. Aonde ele diz: estes homens derrubarão esta mulher, este governo. Eles derrubarão este governo. No futuro, eu levantarei o meu governo mais forte do que este que está caindo. Gente, profecia de 2013, na igreja, lotada, meia-noite. Se alguém está assistindo a live aqui e viu, estava lá, pode confirmar, porque existe. Então, caiu. Tem muita gente que fala besteira, que não sabe o que nós falamos, porque é igual, muitas pessoas, às vezes elas vêm falar sobre a grande tribulação. Eu já discuti muito com teólogos, né, e pessoas evangélicas, dentro dos grupos. Por quê? E aí, quando eu começo a conversar, eu percebo que são muito rasos. E muitas vezes, em algumas discussões periódicas, junto com reinistas, eu às vezes, sabe o que eu faço? Muitas vezes nós fazemos, né? O apóstolo também faz isso. A gente tenta dizer para as pessoas o que Jeremias tentou dizer para Jerusalém. O que Jeremias tentou dizer para Jerusalém? Olha, Nabucodonosor será usado para poder fazer uma obra aqui em Israel. Deus vai ungí-lo para fazer esta obra. E aí o povo não creu, criticou, riu. Só que tem uma coisa, cumpriu, aconteceu. E aí eu quero dizer uma coisa para você, neste momento em que o Brasil está em polvorosa, neste momento vergonhoso. Gente, por favor, sabe? Essa multidão foi para a Avenida Paulista hoje, as pessoas marchando. Desculpa aí se tem algum corintiano, algum palmeirense, algum são paulino, algum flamenguista aqui, porque é um momento, lógico que é um momento que tem que ser um momento de colisão, mas é um momento de colisão onde as pessoas têm que ser suprapartidárias no sentido de salvar o que está acontecendo, porque nós estamos entrando por uma vergonha. Sabe que eu tenho, quem me conhece sabe, eu não gosto de falar quem eu sou, quem eu conheço, quem eu sei, porque isso soa muito ruim para as pessoas que não conseguem compreender a profundidade do resultado das pessoas que estudam ou que têm diplomacia para falar com todo mundo. Mas eu tenho amizade com muita gente. Eu tenho amizade com gente na Câmara dos Deputados, no Congresso. Eu tenho amizade com gente dentro das convenções da Assembleia de Deus. Eu tenho amizade com pessoas, mas é com gente mesmo da alta, da elite. Com gente dentro da ciência, com gente dentro da Canção Nova, com gente dentro do catolicismo, com gente dentro da Globo, dentro do SBT. Eu faço parte de um grupo do SBT, que lá só tem produtores. Muita gente sabe disso. Sabe por quê? Não sei por quê. Não sei te dizer por quê, mas uma coisa eu tenho certeza: aonde eu passo, eu deixo um rastro do reino. Porque eu não quero fazer como Paulo, que disse que muita gente envergonha o Evangelho de Deus. Isso é para somar, enganjar. É para dizer para você que Davi chegou onde ele chegou, e Salomão onde ele chegou, e Paulo onde ele chegou. Paulo chegou muito mais longe do que Pedro e João, porque Paulo, ele deixou as convenções religiosas e ele se montou do conhecimento, da glória e da unção de Deus e foi andar no meio dos gregos, dos romanos, rapou a cabeça, rapou a barba, coisa que judeu não podia fazer, e ele deixou escrito na Bíblia, dizendo: eu rapei a minha barba para poder não escandalizar no meio dos gregos. Aí ele disse também para os judeus: eu não
vou pregar em circuncisão lá no meio dos gregos e dos romanos, porque isso é um mandamento religioso. Então é disso que está faltando, é para isso que o povo reinista tem material, está tendo material e tem que participar dessas lives, para entender que Deus é Deus de temporadas. Se ele agiu lá antes de Noé, de um jeito, não tinha lei, não tinha Jesus, não tinha apóstolo, não tinha profeta, ele agiu somente pela fé, usando Noé e usando o patriarca. Foi um tempo em que não precisou disso, mas depois ele usou Noé. Foi um tempo que ele não precisou de ninguém, só de Noé na arca. Depois ele mudou, aí ele levantou Abraão, e ele começou, através de Abraão, fez um governo, começou a levantar um povo através de Abraão e Moisés, e fez um país, deu o nome desse país de Israel. É uma nova temporada, é um novo tempo, é uma nova dispensação. Aí ele deu uma constituição, ele chamou isso de lei. E isso, gente, não tem nada a ver com o tempo da arca de Noé. Isso não tem nada a ver com o Deus do tempo antediluviano, mas o Deus é o mesmo. Cabeção, vai estudar a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Para de ler porcaria, para de pornografia, para de ficar na internet perdendo tempo. Você está perdendo tempo, ao invés de você criar estratégias para você ser bem sucedido, você está perdendo tempo. Você que é cristão, você que é reinista, você que é católico, você que é espírita, vai estudar a Bíblia, vai estudar história, para você não passar vergonha, porque vai passar. Vai passar. Essa live aqui hoje, por isso que eu não avisei, porque eu queria que fosse só entre o povo. Mas aí eu digo mais para você, o Deus de Moisés, que fez uma lei, mandou ele subir no monte, fez uma tábua, ele abriu a terra, engoliu o povo rebelde, ele fez o povo, enviou 10 pragas no Egito. Para você também que é religioso, que não acredita que Deus envia praga para poder repreender as nações, ou para repreender o povo que sufoca, o povo que ri do povo que ele envia, o povo que abusa, o povo que torna comum os profetas e os homens de Deus. Essas pessoas serão sim cobradas de Deus. Essas pessoas passarão pelo crivo de Deus para poder crer em Deus. Essa pandemia, eu já tenho dito que ela veio para quebrantar, mas muita gente continua do jeito que foi, ou talvez até pior, mas a conta vai chegar, é o que Deus tem falado. Mas as pessoas que são quebrantadas, que conhecem a palavra, que estão entendendo o que Deus está fazendo, elas tomarão o lugar de você, casa rebelde, de você que é rebelde, de você que não escuta profetas, de você que não escuta a palavra, de você que não crê no evangelho, de você que leva a religião pelas pernas, de você que tem rido dos seus pastores, tem rido dos seus profetas, tem rido dos enviados de Deus. A conta vai chegar na sua casa, já chegou várias vezes e você não muda. E se você não muda, você tem sido espetáculo de vitupério, de vergonha para muitos. As pessoas estão dizendo. Sabe por quê? Porque você não está aprendendo, você está fazendo do reino de algo tão sério. Você está fazendo mais uma religião como a antiga que você tinha. Você pode perder bens, pode perder famílias, pode perder a obra, pode perder muita coisa, se você não entender que você precisa ganhar mais, crendo nisso. A Bíblia diz que aquele que buscar o reino e a sua justiça, tudo que elas não têm, elas terão. Você já observou que as pessoas que estão na frente, ou às vezes aquelas que são mais fiéis, já observou que Deus abençoou muito elas e abençoou toda a sua descendência? Sabe por quê? Porque são pessoas que observam profecias. São pessoas que honram os patriarcas. São pessoas que não ri dos profetas. São pessoas que estão recebendo, elas estão sendo honradas pelos príncipes da terra. São pessoas que onde elas entram, as pessoas abrem as portas porque elas têm autoridade de Deus. São pessoas que elas têm dinheiro, que elas têm prosperidade, que elas são curadas, que elas recebem os seus milagres. Elas podem estar no pior, mas elas recebem os seus milagres, elas recebem as bênçãos financeiras, elas recebem tudo o que elas precisam. Elas podem até passar por onde você passa, mas elas têm um final diferente de que muitos têm. Sabe por quê? Porque faz diferença sim. Faz muita diferença você observar a lei. Faz muita diferença você ser fiel quando Deus quer. Você não tem experiência com isso. Infelizmente, muita gente aprende com o sofrimento. Muita gente não consegue aprender com a pregação como muitos aprenderam.
Aqui na Casa Pastoral, muitas vezes nós comentamos na mesa o exemplo de reinistas que têm uma vida maravilhosa, nunca foram repreendidos, pessoas que entraram crua no reino, que vieram do espiritismo, da Umbanda, do Evangelho, do católico, e elas nunca foram repreendidas severamente por Deus, porque elas têm humildade para entender que se elas saíram aonde elas estavam, significa, é matemática, é equação, que elas vieram para um lugar onde elas têm algo para aprender. E outra equação que eu quero te ensinar aqui nesta noite é que se Deus revelou uma obra dessa tão grande, tantos mistérios e coisas muito maiores do que muitas pessoas aqui sabem, com certeza estes líderes, eles têm alguma coisa para dizer sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você pode crer ou não, mas isso não vai mudar nada do que Deus vai falar e vai dizer no nosso meio. Eu quero ler para vocês aqui algo, eu vi muito na internet, e isso aqui, eu quero falar isso aqui por quê? Porque me chamou a atenção. Vocês viram o grupo lá de uma moça, uma moça que tem xingado muito, tem falado muito palavrão, afrontado muito as autoridades. Uma moça que eu estava observando os comentários que as pessoas fazem dela, que é uma tal de Sara. Essa menina é uma menina que tem está entrando para a história como uma pessoa que, infelizmente, com uma vergonha muito grande. Primeiro que essa moça, ela está com um comportamento totalmente paranoico. Você percebe que quando ela fala, você percebe que ela está pouco lixando para as leis, ela está pouco lixando para o filho dela, ela está pouco lixando para se vai morrer ou não, se alguém vai prendê-la ou não. Ela está pouco lixando se ela está infringindo leis da democracia ou não. Ela não consegue entender o que muita gente não consegue entender, o que é Estado de Direito e o que é Estado Democrático de Direito. Muitas pessoas, elas nem sabem distinguir o que são as leis do Estado de Direito e o que são as leis do Estado Democrático de Direito, que são duas coisas diferentes. Uma é feita pelo Estado, para leis para o Estado fazer as suas leis e cumprir as suas leis e fiscalizar as suas leis. A outra, democrática de direito, são leis criadas pelo povo, para o povo cumprir dentro do Estado e o povo mesmo fiscalizar. São duas coisas diferentes. Mas muita gente, pouquíssimas pessoas entendem realmente, estudam realmente ou compreendem realmente. Mas eu não quero nem falar sobre isso, porque não é esse o foco. Mas eu quero falar de algo que essa moça pegou. Ela pegou um grupo lá de umas 40, 50 pessoas e pôs o nome desse grupo de 300. Os 300. Aí eu fiquei observando e eu comecei a pesquisar isso. Eu falei, deixa eu ver o que essa moça está fazendo, né? Ontem, meia-noite, eles estavam marchando, 30 pessoas lá no Senado com uma tocha de fogo, xingando, né? Nomes pejorativos, gestos obscenos. É uma sequência de ódio, de coisas que a gente vê lá em Tessalonicenses e em Gálatas, que são frutos da carne e do diabo. E aí, isso me levou a compreender. Eu comecei a ir, falei, deixa eu entender, sabe? Deixa eu entender por que essa moça chama esse povo de 300. E é claro que ela chama eles de 300 com base no filme 300, porque eu já fui pesquisar, são 3 fontes de analogia que eles fazem, mas uma das fontes é os 300 de Gideão. Agora eu vou te mostrar aqui o que são os 300 de Gideão. Eu quero que você entenda essa palavra, porque está na Bíblia, você sabia? Eu vou dizer para você o que a Sarah Winter, né, que aliás ela pega esse nome porque é o nome da secretária de Adolf Hitler. Para quem não sabe, Hitler, a secretária de Hitler tinha o nome de Winter, né? Ou Winter. Ela pegou esse nome porque o pessoal pega muitos nomes para marcar, né? Para ficar mais evidente. E aí ela pegou, e eu quero dizer aqui dentro da Bíblia para você entender sobre isso. Gideão, ele estava vivendo um momento em que os midianitas estavam
confrontando e enfrentando ali nos tempos dos juízes, o povo hebreu, e os lugares, a Canaã, a terra que os hebreus estavam. E ali aquele povo, eles estavam passando por uma situação muito, muito difícil, e Deus, ele chamou Gideão e falou assim: Gideão, chama todos os soldados para poder lutar contra essas pessoas que querem lutar contra Israel. Trocando em miúdos, Gideão, ele falou assim, tá bom. Ele foi lá e chamou as pessoas. Essas pessoas que ele chamou, soldados, ele disse o seguinte: olha, vocês querem ir guerrear para destruir Israel? Se vocês quiserem, venham após mim. E aí diz a palavra que um grande exército foi para ajudar Gideão, que era ungido de Deus. Lá pelas tantas, no acampamento, esse povo começou a ficar com medo. Começou a ficar com medo de morrer. Veja bem, aqueles milhares que seguiram Gideão ficaram com medo de morrer. Por quê? Porque o exército dos midianitas era maior, obviamente, do que o exército dos homens que estavam com Gideão. Você pode acompanhar isso lá em Juízes capítulo 7 e 8. Eu vou ler paulatinamente alguns versículos, porque nós não temos tempo aqui. Depois, se você quiser ler, você pode ver. Você pode ler. Então, Gideão, que se levantou de madrugada, todo o povo com ele que estava, acampou junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale e tal. Aí vem acontecendo, e aí Deus disse assim: para aquele que disse o Senhor a Gideão, ainda há povo demais com você. Por quê? Porque Deus percebeu que tinha muita gente covarde e que ia atrapalhar. E aí Deus falou para Gideão, lá no capítulo 7, versículo 4, disse o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz descer ao rio, às margens do rio, ali eu vos provarei, mostrarei aquele quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o homem às águas, então o Senhor disse para Gideão, todo aquele homem que lamber as águas com a língua, como faz o cachorro ou o cão, esse porá parte, como também porá do outro lado aquele que se baixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, ajoelhados, olhando para o horizonte. E todo o resto dos homens beberam água ajoelhado como cachorro. Eu estou resumindo aqui. Aí o que Deus disse para Gideão? Gideão, você está vendo? Essas pessoas que estão ajoelhadas bebendo água, colocou a espada no chão, que não estão preparadas, não estão olhando para as campinas, não estão olhando para o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo algo para transformar e criar a nação de Israel. Então, trocando em miúdos, o que aconteceu? Deus falou para Gideão, Gideão, quantos foram os homens que agacharam, pegou água e levantou a água bebendo e olhando, vigiando o inimigo? Disse a palavra que Gideão disse, 300 apenas fizeram isso. E aí Deus perguntou a Gideão, e os outros? O que aconteceu com os outros? Gideão disse para Deus, os outros, Senhor, eles deitaram e beberam água, lambendo como cachorro. E Deus falou, pode mandar esse povo embora. Então o que significa essa palavra? Primeiro, a Bíblia diz que depois eles saíram e foram para o acampamento. E o que eles fizeram, igreja? Nós não temos, caro ouvinte que está nos ouvindo, tempo para explanar toda essa história. Depois nós faremos um estudo pontualmente sobre isso, que é maravilhoso. Mas, resumidamente, o que está determinado nessa atitude de Deus junto com Gideão? Primeiro, ele mostrou que a minoria tinha o poder de ganhar a nação. É por isso que os reinistas são minoria. Infelizmente, os que foram embora queriam lutar com a espada e com o sangue. Eles usavam as armas, queriam usar as armas para as batalhas sangrentas de Israel. Você observa que Davi, quando ele foi lutar com o gigante de Golias, ele deixou a espada, deixou a armadura e disse para Saul, eu não preciso de armadura, eu não preciso de espada, porque eu vou em nome do Senhor.
Você percebe que todos os homens de Deus que lutaram com os grandes exércitos inimigos, eles abriram mão da violência, da espada, do escudo, no momento oportuno de transformação, e venceram através do gogó, através da palavra profética, da vara, do cajado e da profecia e das ordenanças que Deus deu. O que Deus falou para Gideão? Gideão disse: Senhor, nós somos muito pouco, nós vamos perder essa batalha. Milhares e milhões são os homens que estão na batalha dos medianitas. Resumo da história: eles começaram a bater com a candeia de azeite para fazer barulho. A Bíblia diz que o acampamento dos midianitas escutou o barulho daquela candeia que eles estavam batendo de noite e achou que era um grande exército de milhares e milhões que estavam vindo para poder atacar. Moral da história: aquele acampamento foi instruído por Deus em oração. Aqueles homens passaram meses orando, ungindo as suas testas. Gideão, ele foi orar e dizer: Senhor, como que nós fazemos para conquistar essas terras nossas e para nos proteger da violência dos midianitas? Deus disse: Gideão, eu vou te mostrar, vai orar. Então, se estiver apenas 300 homens orando, reinistas, e nós temos muito mais de 1000 reinistas espalhados no Brasil, muito mais, mas se tiver 300 crendo no poder da oração e fazendo isso, usando as armas espirituais, o que significa a candeia de azeite? A candeia ali de Gideão significa que a oração, que o homem que tem realmente Deus na vida, ele observa o que Deus fala com o líder. Eles observaram aqueles 300, eles observaram que não era por força nem por violência, como diz as Escrituras, mas era pelo poder. É por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, por que você está tirando a espada da bainha? Você está fazendo o quê, Pedro? Eu fiquei 3 anos e meio aqui, eu nunca usei uma espada, por que você está usando? E eu quero chamar a atenção desse povo que está defendendo armamento no Brasil e de muita gente, até no nosso meio, que diz aí que as armas para proteger a família, mas esse grupo mesmo da Sarah Winter está usando armas, símbolo de arma, foram treinados por escolas ucranianas para poder intimidar dentro das suas milícias e facções o povo do Brasil com armas na mão. Desfilam em Brasília com armamentos pesados e na internet mostrando que não tem medo das leis porque podem mandar as milícias e matar as pessoas na casa delas. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus, ele nunca usou violência. O cristianismo verdadeiro não tem arma de fogo, não tem armamento, porque quem protege a casa de um verdadeiro cristão é o joelho, é a oração, é o seu poder, é a sua palavra. Gente que fica confiando em cachorro, gente que fica confiando em alarme, gente que fica confiando em arma de fogo, vai passar por problema a partir de hoje, diz o Senhor, porque Deus quer varrer a história distorcida do meio do povo. Deus não aceita o povo de Israel, que é esse povo moderno, novamente introduzir no meio do cristianismo as palavras erradas, a distorção, a imagem, os factoides do ódio, da violência. Esse não é o cristianismo que Cristo pregou e não é o cristianismo do reino. Não é isso que Deus nos ensinou no Arraial. Não é isso que a família pastoral usa. Não é isso que tem livrado a nossa família. Não é isso que tem livrado o nosso povo. Não é essa a nossa mensagem. Isso é a mensagem sua, mas não é a mensagem do povo de Deus. Então esta é a mensagem. 300 são aqueles que estão orando pela casa pastoral, aqueles que estão orando pelas profecias, aqueles que sabem que este reino é poderoso, que esta mensagem é gloriosa, aqueles que sabem que Deus vai tomar esta nação através sim da mensagem e da retórica, que Deus vai levantar homens poderosos para ganhar esta nação. Sim, Deus vai levantar homens, Deus vai fazer com que essas pessoas de uma vez por todas entendam, e desculpa dizer, mas muita gente vai passar vergonha. E vou dizer para você, eu tenho muita vergonha e também eu deixo aqui minha nota de repúdio para essas pessoas, mesmo que elas foram lá para a Avenida Paulista hoje para poder fazer qualquer manifestação contra governo, contra partido, contra o que for. Está errado, porque nós estamos em plena pandemia. Não se faz isso desta forma em plena pandemia, pelo amor de Deus. Essas pessoas estão contaminando os seus avós, os seus pais, estes homens que estão nessas aglomerações ao redor do Senado e do Congresso todo sábado e todo domingo. Isso está passando, sabe o quê? Isso está passando uma vergonha no céu. Deus disse para nós aqui ontem em oração, que Deus falou
conosco que o céu está envergonhado de ver pessoas na porta do palácio desta nação, sem máscara, levando essa doença para os seus velhos, para os seus tios, para as suas empregadas, para os seus colegas, para eles levar para o pai, para eles levar para a filha, para levar para o avô. Essas pessoas estão em aglomerações, esses líderes de Estado que estão apoiando isso, estão ridicularizados no céu. Está caindo, está caindo, está caindo. Assim diz o Senhor. Deus não vai aceitar esses líderes mundiais fazerem isso, porque Deus está fazendo um juízo, e esse juízo Deus vai deixar um resultado. Então eu tenho muita vergonha de gente que está nos bar. Ontem eu saí aqui na minha cidade um pouquinho para observar, tem gente que já está nos botecos, bebendo sem máscara, estão lá, sabe por quê? Conversando com o seu amigo, com a sua namorada, para levar essa praga, essa epidemia para a casa deles, para adoecer os seus amigos, para adoecer os seus vizinhos, a sua diarista, o seu funcionário, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, para fazer mais números ainda contaminados no meio do povo. Isso não é uma brincadeira. Então eu digo aqui para vocês, está errado. É por isso que nós chegamos a ser os que mais morreram. E aí eu digo para você, o mundo inteiro está rindo do Brasil. O mundo inteiro, o Brasil nunca foi ridicularizado como ele está sendo em todos os canais de notícias do mundo. The New York Times, The Time, no El País, em todos os órgãos mais famosos do mundo, nas televisões mais famosas do mundo, o Brasil está ridicularizado. E ele está ridicularizado porque os brasileiros estão dando mau exemplo. Não é só o governo que está dando mau exemplo, não. Tem muito brasileiro dando mau exemplo. É você que faz essas coisas, está dando mau exemplo. E hoje, infelizmente, nós vimos aí o que aconteceu também lá nos Estados Unidos, essa coisa que aconteceu lá, que eu não quero nem entrar aqui, nós não temos mais tempo, porque eu estou encerrando, mas infelizmente, mais uma coisa, uma atrocidade daquele policial matar aquele cidadão ali. Ah, mas porque ele estava passando uma nota de 20 reais. Querido, ele estava passando uma nota de 20 reais, certamente se ele estava passando uma nota de 20 reais, ele estava errado, ele estava cometendo um delito. E você que comete delito também contra o seu irmão, e você também que dá calote no seu banco, você que dá calote no seu credor, você que dá calote no seu amigo, você também que não paga sua conta, que só nega imposto, e você também que tem delito, você também quer morrer debaixo do joelho de um soldado assim? Você também quer ir para o rol daqueles que pecam ou daqueles que cometem delito? Ou você é daqueles ainda que acham que pecado e delito é só do outro, o seu não? Já faz tempo na vida que Deus já tem falado e mostrado que nesse país todo mundo que julga o erro do outro está pagando também com a mesma moeda. É por isso que esse governo, nesse último momento, está envergonhando aqueles que votaram nele, fazendo as coisas que ele disse que não faria, fazendo exatamente as coisas que ele criticou os governos corruptos anteriores, ou os que virão, porque todos serão corruptos, e com a mesma moeda. Agora tem um detalhe que eu quero dizer para você. Eu deixo aqui o meu repúdio, sabe? Porque, infelizmente, eu sei que os Estados Unidos vive isso, porque eu já fiquei lá, eu sei o que acontece lá, eu já morei lá, eu fiquei tempos lá. Boston é uma cidade complicadíssima nesse aspecto. Tem bares em Boston que nem entra branco, porque é frequentado por negros. Tem lugares em Nova York, em alguns lugares dos Estados Unidos, que existem ainda divisões de setores. E eu fico muito triste numa época que nós estamos vivendo, as pessoas, né, como Martin King Luther, né, Martin King Luther, que fez um desabafo na época, ainda vivo obviamente, dizendo que enquanto as pessoas ainda estivessem usando a cor da pele para fazer guerrilhas na América, haveria guerra e pestes na América. Ou seja, está lá hoje acontecendo de novo. É mais uma coisa que o reino aborrece, Cristo aborrece. Sabe, Jesus na cruz, sabe o que ele disse para o ladrão? Hoje mesmo você, ladrão, que está pregado do meu lado, vai entrar no paraíso. Sabe por quê? Porque você reconhece, você sabe que você está errado. Sabe o que ele disse para um fariseu igual você? Sabe o que ele disse para um fariseu igual você? Ele disse assim, é difícil entrar um rico e um fariseu no reino de Deus. Sabe por quê? Porque não sabe que cometem os mesmos erros do outro. É por isso que eu termino essa live dizendo para você, abre o olho, sabe por quê? Porque tem muita gente que já abriu. Deus abençoe vocês.